gigante? Tem. Tem muralha? Tem. Tem moradores? Tem. Mas Deus disse que era nossa e vai ser nossa. Amém. E nós vamos nos apossar dela. Tudo é possível. Glória a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Querido Senhor, nós queremos dizer nesta manhã, estamos aqui, tiramos este tempo que é o dia do Senhor para virmos sua casa, porque temos necessidade de algo em nossas vidas. O Senhor olha para dentro de nós nesta manhã, com aquele aparelho que o Senhor tem para sondar os nossos corações. Como disse o salmista no Salmo 139, Senhor, Tu nos sonda e nos conhece. E nesta manhã o Senhor olha para dentro de nós e sabe do que precisamos. Nós somos necessitados de Ti, Senhor. Por isso viemos humildemente pedindo perdão pelas nossas falhas. E queremos nesta manhã estar submissos à Tua voz, à Tua vontade, e nos humilhamos aos Teus pés e dizemos, nos ajude, perdoe nossos pecados, nossas falhas. Nós queremos ser melhores cristãos, é verdade, e o Senhor está aqui para nos fazer melhores. Só existe uma forma de o Senhor trabalhar, é através de Sua palavra, que a palavra do Senhor é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada mais afiada que existe, de 2 gumes, que ela é apta para discernir as intenções do coração, e ela penetra nas juntas e medulas, ela vai lá no mais interior do nosso ser. Por isso, Senhor, nesta manhã, possas nos aperfeiçoar mais um pouquinho, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude realmente como precisamos. Traga a Sua palavra na unção do Seu Espírito e que ela penetre no profundo do nosso coração, pois nós oramos com fé, crendo no Senhor
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos e chegar à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Quem? Jesus. Mandaram Jesus embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Que o Senhor possa abençoar a porção lida de sua palavra em nosso coração. Podemos sentar, meus irmãos. Neste pequeno texto da Bíblia tem muitas coisas para nós aprendermos nesta manhã. Uma vez fizeram uma pergunta para o profeta, e você vai pegar essa mensagem hoje à noite. Perguntaram para ele assim: onde estão agora os espíritos que entraram nos porcos? Onde estão os espíritos que entraram naquela manada de porcos naquele dia que Jesus os expulsou do maníaco? Queriam saber onde aqueles espíritos estavam.
Mas antes que a gente possa falar onde eles estão, é importante nós aprendermos coisas na Bíblia. Tem coisas que nós precisamos aprender profundamente e saber, porque são coisas que nós vivemos no dia a dia. Por exemplo, aquele homem era gadareno. Se ele era um gadareno, ele vivia na região de Gade. Se você perceber, houve um problema na Bíblia a respeito de Gade. Gade era uma tribo de Israel. Nós, nesta mensagem, aprendemos uma coisa, que a terra prometida para nós, ela não é Canaã, o profeta diz. A terra prometida que nós estamos aguardando não é o milênio, não é o céu, não é nada disto. Por quê? O profeta diz assim: foi quando eles entraram na terra prometida que eles tiveram que arrancar a espada e lutar por cada pedacinho daquela terra. Quando nós chegarmos no céu, nós não temos mais que lutar. Nós não vamos arrancar a espada para brigar, para lutar. O céu é descanso. O céu é alegria. O céu não vai ter nenhum desses problemas que nós temos aqui. Mas na terra prometida, você sabe que eles arrancaram a espada. Eles lutaram para pôr cada gigante por terra, cada muralha. Eles tiveram que tomar posse dela. Não foi assim? Não é assim que a Bíblia diz? Então, terra prometida para nós não é o céu, não é o milênio, porque também no milênio nós não vamos lutar. Ele diz que a terra prometida para nós é o batismo com o Espírito Santo. Porque quando você recebe esse batismo, quando eu recebo esse batismo com o Espírito Santo, é aí que nós vamos começar a lutar. Tem gente que tem medo do Espírito Santo. Eu já vi pessoas dizerem para mim: não, eu não vou buscar mais a Deus, eu não vou buscar o Espírito Santo, porque minhas lutas começam, o diabo vai ficar mais furioso contra mim, eu vou ter que lutar muito. É um engano. Será que você não buscando o Espírito Santo, o diabo vai deixar de lutar contra você? Pelo contrário, ele vai estar mais feliz e mais satisfeito. Nós vamos ver, porque você está tranquilo, você está sossegado, não está buscando nada, e é sinal que ele está tranquilo com você, você não está causando nenhum problema para ele. Você entende? Agora, se a terra prometida é o batismo com o Espírito Santo, vamos ver por que aconteceu aquilo. Tudo tem um sentido na Bíblia. Por que o gadareno? Por que espíritos malignos na vida daquele homem? Por que porcos ali? Gade, não esqueça, era uma tribo de Israel. Mas para que você saiba, vamos abrir em Números 32 e você vai saber por que aconteceu isso. Números 32. Vamos estudar, é uma escola, e você vai ver que coisa importante é isso. Irmão Edson, por favor. Versículo 1 até os versículos 6 de Números 32, e você vai perceber o que é que é. Versículo 1 até o 6 de Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiores da congregação, dizendo: Atarode e Dibon e Jazer e Nira e Esbom e Eleade e Zebã e Nebo e Beon
A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graças aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Veja, eles pediram para Moisés dizendo: o nosso gado, e essa terra é boa para criar gado, deixa a gente ficar aqui. Aí Moisés disse: mas por que vocês querem ficar aqui, se o nosso objetivo que Deus disse para nós é passar o Jordão? Nós temos que atravessar o Jordão para o outro lado. O Senhor diz que é do outro lado que está a nossa bênção. Do outro lado é a nossa terra prometida. Mas eles pediram para Moisés para ficar do lado daqui. Você diz assim: mas como? Eles decidiram. E você vai ver, se você ler capítulo 1 de Josué, Moisés disse assim, eles insistiram tanto que Moisés disse: bom, tudo bem, se vocês querem, vocês ficam aqui. Só que tem uma coisa que eu vou pedir para vocês. Quando os irmãos de vocês das outras tribos passarem para o outro lado, eu só vou pedir uma coisa para vocês: ajudem eles. Eles disseram: tudo bem, Moisés, quando os nossos irmãos passarem, nós vamos ajudar. Nós ajudamos eles em tudo que eles precisarem, mas nós vamos ficar aqui desse lado. Quer dizer, o que aconteceu aí? Eles desprezaram a terra. Eles não quiseram passar para o outro lado. E aquela terra foi o Senhor que deu para eles passarem. Era onde o Senhor queria que eles ficassem, do outro lado que é a terra prometida. Mas eles disseram: não, nós queremos ficar aqui. Agora, preste bem atenção, se eles desprezam a terra prometida, você depois disso não vê mais Ruben se destacando mais como uma tribo, como as outras se destacaram. Começou a decadência, começou o problema. E você vê no que deu. Quando Jesus chega, olha a situação da terra de Gade como é que era. O homem era gadareno. Se ele era gadareno, ele pertencia à terra de Gade. Mas o que tinha naquela terra? Demônios. Um homem possesso por espíritos. Eles não eram mais pastores de rebanho, eles eram pastores de porcos. Porco era um animal que era impuro para Israel. O judeu nem comia porco e nem tocava em porco. Eles ficavam longe desses animais impuros. Mas Gade se tornaram até pastores de porcos. Vocês estão me entendendo? Aonde chega a situação de uma tribo que não quis atravessar o Jordão para o outro lado, rejeitou a promessa de Deus da terra da promessa, ficou do lado daqui, regrediu, desceu, se tornou morada de demônios. Você está me entendendo bem? Agora, isso é para nós prestarmos atenção. Porque, você sabe, eu disse, a terra prometida para nós é o Espírito Santo. Se você olhar na Escritura, o maior desejo de Deus para nós é nos dar o Espírito Santo. Veja o que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Eu gosto muito deste versículo porque Lucas ensina, Mateus conta. Lembra o que Jesus disse? Pedi, dar-se-vos-á, aquele que bate, aí se abre. Aí ele diz: o filho que pede ao pai o pão. Qual é o filho que o pai, lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra? Mas Lucas expressa isso de uma maneira mais especial, que nem Mateus disse. Lucas 11, versículo 13. Olha o que diz. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Está vendo?
Lucas é o único que diz isso. Ele diz assim: se vós que sois maus, vocês vão lá e compram o melhor que tem para o filho de vocês. Nós, filho pede, você nunca dá uma coisa ruim. Você quer dar o melhor que você tem. Quanto mais o Pai Celestial, ele diz assim, o melhor que o Pai Celestial tem para mim é o Espírito Santo. Mas você vê que nós pedimos para Deus muitas coisas. Nós queremos casa boa, nós queremos carro bom, nós queremos... Isso não é errado nós pedimos, mas esse é o nosso desejo. Uma casa boa, um carro bom, um emprego melhor que tiver, não é errado. Mas esse é o nosso desejo. Mas o Pai Celestial, ele nos dá isso. Mas não é o melhor que ele quer nos dar. Não é a melhor casa da cidade. Não é o último carro do ano mais caro. Não é o melhor emprego que está no coração de Deus e nos dá. Em primeiro lugar, no coração de Deus, para mim e para você, ele quer nos dar o Espírito Santo. Porque ele sabe que uma casa boa não resolve o nosso problema principal que nós temos. O carro melhor do ano não resolve, mas o Espírito Santo resolve o nosso problema. É o que nós precisamos. Você está me entendendo? Paulo disse em Efésios 5,18, ele diz assim, eu vou citar, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós somos, este corpo, ele é para ser templo do Espírito Santo. Você olha, toda a Bíblia, ela está relacionada com isso. É o que nós precisamos ardentemente. Agora Jesus, você vai aprender uma coisa nesta manhã, que Jesus nos ensinou uma coisa que você tem que prestar atenção. E você vão parar aqui e vamos aprender isso, porque, irmão, isso é o fundamento. E todos nós vamos passar por isso. E aqui está o segredo da igreja. Aprenda isto nesta manhã, que Jesus ensinou em Mateus capítulo 12. Você já passou por essa escritura tantas vezes, mas você preste atenção, que Jesus colocou isso aqui, não colocou por acaso. Aqui na Bíblia é o fundamento, porque Israel passou por isso. Israel caiu nisso aqui. O problema de Israel foi esse texto que Jesus falou em Mateus 12. E o nosso problema vai ser o mesmo de Israel se nós não prestarmos atenção. Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. São 3 versículos que são fundamento para nós. Vamos lá. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão... Só até aí, irmão Edson, por favor, só até o 45. Você entendeu bem? Vou explicar este versículo. Jesus disse assim, o espírito imundo. Quando nós não temos a Cristo, quando você era do mundo, você carregava um espírito imundo com você. Não existe, eu vou lhe dizer uma coisa, não existe ninguém nesse mundo que não tenha nenhum espírito com ele. Só que tem um detalhe, ou você tem o Espírito Santo, ou se não tiver, qualquer um outro espírito vai estar em sua vida. Quem que leva as pessoas a fumar, beber? Olha, esse negócio de dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, eu não faço mal para ninguém, eu não... A pessoa pode ser boa como for. Você vai ver isso, eu vou ler aqui para você. Mas preste atenção. Carrega-se um espírito.
Uns espíritos, 1, 2, 3, depende de quantos foram. Quando nós encontramos a palavra que é Cristo, a palavra que é Cristo entra em nós. O que é que acontece? Quando Cristo entra, aqueles espíritos errados saem. Porque não tem lugar para dois ao mesmo tempo. Se Cristo entrou, tem que sair o que é errado. Se a luz chega, a trevas vai embora. Né? Se desliga o interruptor, a trevas entra. Se liga a luz chega, a treva. Não tem espaço para luz e trevas ao mesmo tempo. Assim como não tem espaço para Deus e o diabo junto. Não existe isso. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem espaço, um pouquinho para Deus, um pouquinho para o diabo. Não, Deus chega, o diabo tem que sair fora. A coisa é assim. Então você vê, o espírito imundo sai de um homem. Aquele espírito que estava em você, que você sabe muito bem o que é, aquela coisa que estava ali, que fazia você fazer coisa errada, sai. Mas Jesus disse que ele anda por lugares áridos, lugares desertos, porque o irmão Branham diz que demônios, eles nunca morrem, eles vivem sempre, tá certo? E eles trabalham de geração em geração nos seres humanos. Então eles não... Aqui pode estar cheio de espíritos. Eles estão por aqui, mas eles não podem fazer nada. Eles precisam de um corpo para agir. Certo? Então eles podem estar por aqui, não vai acontecer nada. Pode estar um espírito aqui, não vai fazer nada. Ele precisa de corpo. Então Jesus disse, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Quer dizer, ele quer um lugar para ficar. Ele precisa de um corpo. E não encontra. Agora você vê por que aqueles demônios, naquele endemoniado, clamaram para Jesus e disseram, nos manda naqueles porcos, porque eles não queriam ficar sem um corpo. Eles precisam de um corpo. Eles sabem que sem corpo eles não têm atitude, mas eles estavam fazendo uma ação na vida daquele homem, fazendo ele andar nos sepulcros, fazendo ele se ferir com pedras, como você leu na Escritura. As pessoas colocavam ele na prisão, ele rebentava grilhões, ele saía gritando. Ele era um possesso por espíritos. Aqueles espíritos estavam agindo naquele pequeno corpo. Quando Jesus chega, eles sabiam que eles tinham que sair, só que eles não queriam ficar vagando, eles não queriam ficar nos ares, eles queriam um corpo. Porque sem corpo eles não têm ação. Então vou continuar aqui. Quando ele não encontra um lugar, ele diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá para minha casa, onde eu estava. Está aqui. Voltarei para minha casa da onde eu saí. Quer dizer, aquele espírito que sai de você, ele quer voltar de novo para o seu corpo. Certo? Foi Jesus nos ensinando. Só que quando Jesus entra, a casa está suja. Né? A casa estava suja. Aí Jesus faz uma limpeza. Ele passa o sangue dele e purifica aquela casa. Limpa aquela casa. Deixa ela um brinco de limpa, varrida. E tira toda a sujeira para fora. E não somente varrida, mas diz que adornada, porque adornada é quando você, além de limpar a casa, você coloca algumas coisas a mais. Adorno vem de dons. Tem pessoas que Deus já entra e já dá um dom para ele. E nós estamos cheios de dons. Tem pessoas que têm facilidade de ver certas coisas antes que aconteça, tem pessoas que têm um certo sentimento dentro deles, ele sente as coisas, ele chega no ambiente, ele sente, ele percebe a presença de espíritos errados, são coisas que Deus coloca em nós, nos adornando nesta casa que ele entrou. Você está me entendendo? E tem muita coisa disso na igreja, que Deus dá para seus filhos, mas não esqueça que no versículo 44 tem uma palavra aí que diz desocupada. Quer dizer, Jesus chegou, varreu a casa, limpou,
adornou, a pessoa tem coisas boas com elas carregando, mas ela ainda está desocupada. Porque nossa vida, ela tem um processo para que Deus habite em nós plenamente. 3 são os processos desta mensagem. E o que acontece conosco, acontece com a terra. Mombrana nos ensinou isso. Primeira fase que a gente passa é a justificação, que é o batismo em águas. Todos nós passamos por isso quando encontramos esta mensagem. Aí vem o segundo processo, que é a santificação. Esse segundo processo, que é a santificação, é demorado. É quando você vem no culto, quando você abre a Bíblia, quando o pregador prega, quando os cultos são cada um diferente do outro, e tem culto que Deus trabalha com você, Ele está limpando sua vida. Está tirando as coisas erradas que ainda ficam, os resquícios do velho homem. É Deus limpando a casa. Você está entendendo? Aqueles velhos costumes, aquelas velhas maneiras. Aí o pastor bate forte no púlpito, não é o pastor, é o ofício trabalhando em seu favor, colocando as coisas erradas para fora. Os restos do mundanismo que ainda estão ali apegados nessa carne, as lutas que nós temos aqui, a bagagem que a gente traz da nossa ascendência, que vem do nosso pai, da nossa mãe, nós temos 4 avós, 2 da parte da mãe, 2 da parte do pai. Olha quantas coisas nós herdamos dessas 4 linhagens que vieram. Por isso que às vezes nós somos ruins desse jeito como nós somos. Nervosos, aqueles temperamentos, aquelas atitudes, aquelas maneiras, são dos 4 vertentes de onde nós herdamos. E viemos com tudo isso para a casa de Deus. Olha o trabalhão que Deus tem tido conosco, para nos moldar, para nos colocar em ordem. Nós temos que vencer esses 4 coisas que herdamos, que vieram de linhagens diferentes. E Deus trabalha e trabalha. Ele está limpando a casa, limpando a casa, limpando a casa. E cada culto ele limpa um pouquinho mais. E graças a Deus, se ele nos limpar nesta manhã mais um pouquinho. Ele limpa a casa e vai adornando. Mas tem um detalhe. Ela continua vazia. Mas você diz, mas Deus não entrou? Entrou. Mas você sabe que não é ainda. Porque esse copo, ele estava dentro de um galinheiro, sujo, da titica da galinha lá, tudo sujo. É quando você veio, você era esse copo, você foi tirado de lá. Mas quando tirou do galinheiro, não diz que você saiu limpo do galinheiro. Saiu sujo, né? Mas você saiu do galinheiro, quer dizer, a galinha não vai mais sujar você com as fezes, você não vai mais sofrer a influência das fezes da galinha, mas saiu sujo. Mas agora, na segunda fase, você passou para cá e começa o jato da palavra a vir para limpar, tirar aquela sujeira da galinha, que estava ali naquele copo, e vai, cada culto que vem é um jato, cada culto que vem, mas chega um dia que o copo está limpo, de tanto levar água. Mas ele está seco, aqui está com água, mas ele está vazio, porque ele estava dentro do galinheiro lá, virado lá, e está vazio. Quer dizer, o copo está limpo, não tem mais nenhuma sujeira da galinha, mas ele está vazio. Essa que é a fase mais crítica do ser humano. Essa é a fase mais crítica de um cristão na igreja. Porque ele saiu do galinheiro, passou pela justificação, que é o batismo. Agora ele está na igreja e está recebendo a influência do jato da palavra. Ele está limpo, mas ele está vazio. É aqui que entra esse versículo. O Espírito saiu dele, vai lá fora. Enquanto ele está lá na igreja recebendo o jato da palavra, daqui a pouco o Espírito volta. Eu vou voltar para minha casa, eu não encontro outro lugar. Aí ele olha o copo. Mas que bonito ficou a minha casa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não está feia daquele jeito que estava, suja e imunda. Está limpa. Está até adornada. Tem dom nele, mas está vazio. Vazio. É aqui
aí que ele diz, peraí, mas está vazio, então não tem ninguém aí, eu vou entrar. Você está me entendendo? Foi o que Jesus disse. Só que ele não entra sozinho. Ele vai buscar com ele mais 7 demônios. E entra, porque está vazio. É aqui que começa o segredo daquilo que nós temos que aprender esta manhã. Porque nós não podemos parar nessa fase. Você não pode se conformar. Não, mas eu sou um bom crente, eu vou para a igreja, eu não falto culto. Eu estou lá na igreja todo dia, mas está vazio, está tranquilo. Senta na cadeira, volta do mesmo jeito, não se preocupa. Não, mas eu estou na igreja. É aí que é o perigo, que o diabo engana. Ah, mas senta, assiste o culto, até se alegra, dá um glória a Deusinho, ouve a palavra, mas sai do mesmo jeito. É o copo limpo, mas vazio. Você não pode se conformar com isso. Nós temos que sair desta fase, mas passar para esta, que é justamente o Jordão. Você tem que passar o Jordão, que é a morte, e entrar na terra prometida, que é Canaã, para que se encha do Espírito Santo. Aí enche o copo do Espírito Santo. Aí quando o Espírito vem, ela não está vazia, ela está cheia. Aí ele não pode entrar. E você vai entender que o problema de Gade foi esse. Eles disseram, não, Moisés, não queremos atravessar esse Jordão aqui. É muito difícil, vai ser muito trabalho, brigar lá com Jericó, derrubar aqueles muros, vencer aqueles gigantes lá. Não dá, deixa a gente ficar aqui, Moisés, deixa a gente ficar aqui. Moisés não foi culpado, foi eles que pediram. Moisés disse, vocês fiquem então, mas olha a decadência que foi. Olha o problema que aconteceu depois. Olha o que se tornou aquela terra, morada de demônios. Criadores de porcos, coisas imundas, porque se recusaram a entrar. O problema de Israel, quando cai no capítulo 14 de Números, foi por isso. Porque quando vai os espias lá olhar a terra prometida, que eles voltam, que eles trazem o cacho de uva, eles disseram, olha, é o seguinte, 10 disseram, a terra é boa, sim. Então Deus estava certo, a terra é boa, mas tem gigante, as muralhas são grandes, olha, tem muita dificuldade, os moradores são muito, nós somos como formiga em comparação a eles, não dá para nós irmos. 10, veja que a grande maioria não quer. Aqui que está o problema do rapto. Por que muita gente vai ficar sentado no banco assistindo o culto ainda e os que estão eleitos já foram? Por causa disso, porque eles são conformados com a sua vida. Estão tranquilos, estão bem, estão com uma casa boa, estão morando bem, a sua família está tranquila, tem um carrinho para andar, tem as coisas, tem a loja do shopping para ir de vez em quando comprar roupa nova para vir, está tranquilo, não quer sair dessa terra. Está bem. Está bem. Se conforma até com a casa nova. A minha casa, eu estou reformando, vai ficar bonita. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E fica mesmo. Essa é a grande diferença dos que vão ficar. Por quê? Porque Israel caiu aí. Dos 2 milhões que saíram do Egito, quantos entraram? Só 2. De 2 milhões, irmão, não é de 10, 2. Não é de 20, 2. É de 2 milhões que saíram, só 2 entraram. E o que é que aconteceu com aqueles restantes? Caíram ali. Por quê? Porque disseram, não dá para nós entrarmos. Nós estamos tranquilos no deserto. Não quiseram lutar por aquilo que Deus deu para eles. Estavam debaixo da coluna de fogo, debaixo da palavra de um profeta, milagres acontecendo na volta, como acontece nos nossos cultos, como no fim de semana nós tivemos uma obra completa de Deus aqui dentro deste tabernáculo, tivemos cura divina aqui, tivemos pessoas se enchendo do Espírito Santo, mas tivemos muitos problemas esta semana. Lembre que o diabo foi lá com você e fez você ficar brabo, brigar com o outro. O diabo é especialista nisso. Você se enche no fim de semana, na segunda-feira, e está lá na tua porta, arrancando tudo que você ganhou no final de semana. Por que uma Umbrana nos alertou sobre as nossas segundas-feiras?
e a gente entra na do capeta. Ele vem, apresenta a comida e a gente a come. Comemos a de Deus, mas comemos a do diabo também. Nós temos que aprender a ser cristãos. Por que Deus colocou uma palavra? Guarda o que tu tens, para que não percas a tua coroa. Deus nos dá, e o diabo vem e arranca. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ser cristãos, ou então nós vamos ficar nesse deserto. Mas há uma terra prometida para nós nos apossarmos. Será que nós vamos ter que ficar nesta terra, no meio dos demônios, e os demônios tomarem conta, e ficarem no meio desses porcos aí? Vou dizer uma coisa para vocês, há uma terra prometida que nós precisamos entrar nela. Israel caiu ali. Não, Moisés, não dá para nós entrarmos. A terra é boa, mas não dá. Mas Josué e Caleb disseram, não, é ruim mesmo. Tem gigante? Tem. Tem muralha? Tem. Tem moradores? Tem. Mas Deus disse que era nossa e vai ser nossa, e nós vamos nos apossar dela. Você está me entendendo? Nós temos que aprender esta manhã alguma coisa. Porque o nosso ponto crucial, ele está aqui, justamente nisto. Olha o que o profeta diz. Demônios nunca morrem. Demônios vivem sempre. Mas haverá um tempo em que eles terão que morrer. Eles serão totalmente aniquilados. Mas hoje eles estão vivos. E eles trabalham de geração em geração. Aonde? Nos seres humanos. Alguns deles estão na forma de câncer, outros estão na forma de epilepsia, outros na forma de tuberculose. Eles entram na carne. Aparentemente eles são impotentes até que eles consigam entrar em uma pessoa. Eles têm que operar através de uma pessoa. Como é que ele faz as coisas dele lá fora? Através de corpos, ele precisa. É através de corpos que ele mata, que ele rouba, que ele fuma, que ele faz as suas coisas. E você sabe que enquanto houver uma brecha em nós, ele também entra. Ele sabe onde estão as nossas brechas. E toda vez que você vem para a igreja, que tem um culto maravilhoso, sua segunda-feira, pode esperar sua segunda-feira e sua terça-feira, marque no seu calendário. Marque lá no calendário, segunda e terça-feira, espere por ele, que ele vai estar te esperando na porta da tua casa. E vai entrar naquela brecha. E ele vai explorar até enquanto aquela brecha estiver aberta. Enquanto você estiver dando aquela chance para ele entrar ali, através daquela fraqueza que você tem, daquela coisa que está ali, que você herda do pai e da mãe, que não consegue se desvencilhar, ele vai explorar aquilo até as últimas. E vai te jogar embaixo. Eu estou baseado no que Jesus está dizendo aqui. Só existe um que tapa a brecha, é o Espírito Santo. Ele tapa as brechas que o diabo entrava, e quando você conseguir fechar aquilo lá, que ele chegar lá, ele vai bater de cara na porta, ele vai encontrar Cristo, ele vai encontrar o Espírito Santo ali, ele não pode mais entrar. É a tua vitória completa é essa. Nós precisamos ardentemente de nos encher disso. E o profeta diz, se ele precisa, agora preste atenção, se ele pega o corpo de um homem, como aquele endemoniado, e ele faz aquele corpo ficar tão forte, que você sabe que uma pessoa possessa de espíritos tem que 3, 4, 5 pessoas segurar ele. Por que uma pessoa tão fraca, às vezes está até doente, se torna tão forte? Porque o espírito faz ele ficar forte, usa aquele corpo e faz o escarcéu e olha, para segurar é uma luta. Não é assim que ele age? Se o espírito demoníaco faz isso, o Espírito Santo também faz.
O Espírito Santo, para agir, ele precisa de um corpo também. Ele pode estar aqui hoje, como ele está aqui nesta manhã conosco, mas se não tiver um corpo para ele entrar e agir, fazer as suas obras, ele fica sem fazer nada. Ele não tem como fazer. Ele precisa de alguém para entrar. Oxalá que nós possamos nesta manhã dizer: ó, Espírito Santo, estás aqui esta manhã, entra em mim. E ele vai fazer você ficar forte também, aleluia, forte contra o pecado, forte contra o mal, resistindo aos espíritos errados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisa de alguém para operar este Espírito Santo. Mas só que só é o diabo que tem condição de entrar numa pessoa, fazer ele ficar forte, brigar, roubar, matar, fazer um escarcéu, quebrar tudo, como quebrava grilhões. O Espírito Santo também precisa de um corpo para ele agir, para mostrar que Deus é forte, que Ele é poderoso, que tem suas obras para fazer sobre nós. Amém? Agora, eu vou mais um pouquinho, e oxalá eu continue à noite um pouco mais sobre isso, para que você saiba como é que é. O profeta fala como é que o diabo engana. Ele diz assim: e o diabo deseja nos tomar para operar sob o controle dele. Olha só. Então, quando ele chega em sua forma branda, ele começa no pecado. A primeira manifestação, quando um espírito quer tomar conta, ele começa a empurrar uma falha, um pecado na vida da gente. E às vezes ele consegue, mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente sendo um cristão, mas ele vai sutilmente e empurra uma coisinha. Se ele puder mantê-lo, aí ele empurra aquele pequena falha, aquele pequeno pecado em você, mas ele mantém você como um homem justo, um homem bom. Ele deixa você seguir adiante, tentando ser bom, se ele puder, segurá-lo desta forma até que você morra. Você sabia que o diabo tem interesse nessa vida morninha que nós vivemos? Que ele sabe que morninho Deus vomita da boca. E as pessoas ficam enganadas: não, mas eu sou na igreja, meu marido é crente, eu sou crente, eu sou da mensagem. Mas está morninho. E o diabo tem um interesse tão grande nisso que você fique sempre assim. Ele nem mexe com você, que ele diz: não, tá bom assim, deixa ele só morninho, deixa ela só morninha. Ele está indo na igreja, está tudo bem, aí fica enganado, igual como ele faz no mundo lá fora. Ele faz conosco também. Lá fora, as pessoas pecam, mas vão para a igreja no fim de semana. Ah, não, mas eu fui na igreja, Deus falou comigo. E vem faceiro, quando é segunda-feira, está na mesma vida de pecado, terça-feira, contanto que fim de semana estejam na igreja com a Bíblia na mão, e o diabo vai os enganando até eles morrerem. Ele tenta fazer conosco a mesma tática. A gente pega uma mensagem, leva para casa, dá uma olhada no parágrafo, a gente até pega a Bíblia, dá uma lida, a gente até se ajoelha, ora, mas a nossa vida não passa daquilo. Não tem mais expressão do que aquilo. Nós não conseguimos levantar mais do que aquilo. Não conseguimos muita coisa além daquilo. E ele está faceiro conosco assim. E ele diz assim: continua dessa forma, vai para a igreja, não falta culto, mas deixa assim, continua morninho do jeito que estás. E a gente vai. A gente não faz nada de errado, a gente está lá, vai para casa, vem, vive para o marido, outro vive para a mulher. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado neste sentido. Olha o que o profeta diz: se ele puder segurá-lo desta forma, até que você morra, isso é exatamente o que ele deseja fazer. Ele te pegou, porque não importa quão justo você seja, quão bom você seja, quanta moral você tenha, quão limpo e honesto você seja, você nunca chegará ao céu enquanto você não for nascido de novo. Eu não sei se você entendeu isso. Eu não sei, eu acho que isso aqui é profundo demais. Você pode ser bom, honesto, uma moral elevada, ter uma família tranquila aí, vir trabalhar, não enganar ninguém, pagar suas contas, mas você não chegará ao céu
enquanto não for nascido de novo. E novo nascimento tem que ser morrer para o mundo, morrer para as coisas desta vida. O profeta diz, olha, nascimento pode ser lá num chiqueiro, ou pode ser num quarto todo pintado, limpo, com as melhores coisas, limpo e esterilizado. Mas todo nascimento é uma sujeira. Pode estar lá no lugar mais sujo, pode estar lá no lugar mais limpo. Todo nascimento é uma sujeira. E a gente nunca vai nascer de novo engomadinho do jeito que nós estamos. Nós temos que descer mesmo. Nós temos que ir lá no pó. Nós temos que colocar o rosto no chão. Tem que haver uma sujeirazinha. Mas nasça de novo para o reino de Deus. É isso que Deus deseja que aconteça conosco. Você tem que ser regenerado. Ou não haverá nenhuma maneira no mundo para você entrar no céu. Isso é pesado. Isso é profundo. Por que muitas vezes você vê certas pessoas voltando a certos hábitos novamente? Às vezes já tinha até saído aquilo dele. Às vezes já tinha até saído isso dela. Já tinha até mudado. Deus já tinha feito uma obra. Quando você vê, ela está voltando às mesmas práticas de novo e até pior. Por causa disso que Jesus ensinou aqui. Aquele espírito que saiu, ele volta. Ele quer entrar naquela casa de novo. Ele estava acostumado, estava bem ali. Tinha aconchego para ele. Você gostava daquele espírito, gostava de agir daquela forma. Aquilo era gostoso para você, você se sentia bem em agir assim. Então tinha um afago para ele ali. Ele não quer sair, ele quer voltar. Você está me entendendo bem? Isso é que são coisas que acontecem conosco. Nós temos que pensar nisto. Isto é mais sério do que se imagina. Só que eu estou dizendo para você que nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui porque queremos o reino dos céus. Nós não podemos descansar numa cadeira chamada predestinação e dizer eu sou eleito. Não, o que vai provar que você é eleito é que você quer aquela terra prometida. O que mostrava que Jacó era eleito? É porque ele lutava por aquilo. Ele não tinha como conseguir, não tinha meios naturais de conseguir aquela primogenitura, mas ele dizia com ele, eu não sei como é que eu vou conseguir, eu sei que eu não tenho direito, mas eu vou conseguir, eu desejo isso está no meu coração, aquilo ardia dentro de Jacó. Ele queria, e isso tem que arder dentro de mim, isso tem que arder dentro de você. Nós temos que entrar nessa terra prometida. Você diz assim, não sei como eu vou conseguir, não sei de que maneira eu vou alcançar, não sei, mas eu sei que eu vou conseguir, de alguma forma eu vou conseguir. O que faz a diferença de Esaú é que ele tinha, mas sentou numa cadeira e disse assim, é meu mesmo, não importa. E o que mais pesou no coração de Deus, a derrota de Esaú foi ele dizer assim, que é que me adianta essa primogenitura se eu estou de barriga vazia? Isso não vai encher minha barriga. Diminuiu, pegou aquilo que é mais importante, ele pegou aquilo que era mais importante que Deus tinha para ele, que era o Espírito Santo, e colocou desse tamanho. Quer saber de Espírito Santo? Quer saber de encher minha barriga? E tem muita gente agindo assim hoje. Só o meu benefício, aquilo que é bom para mim é o Espírito Santo. E Deus está todo dia aqui com o Espírito Santo para nós. Todo culto, inclusive nesta manhã, Ele está aqui nesta manhã desejoso. Que o profeta diz que o Espírito Santo você tem que desejar. É um fundo clamando a outro fundo. Um abismo chamando outro abismo. Se há um desejo, é porque tem algo para preencher. Se não tivesse desejo, se não tivesse algo para preencher, não tinha desejo. Por que você toma água? Por que tem sede? É porque tem uma água para beber. Quando dá sede, você já sabe onde encontrar. Se não tivesse água no mundo, você nunca sentia sede. Então Deus colocou a sede porque tem água.
O profeta diz, se ele criou uma barbatana num peixe, é porque tinha um mar, uma água, um rio para ele nadar. Porque se não tivesse, não tinha barbatana, não tinha sentido de Deus criar aquilo. Se há um desejo de você pelo Espírito Santo, é porque ele está muito próximo, querendo lhe encher. Ele está em algum lugar, querendo sua vida. E o profeta diz que é como uma caixa d'água tão grande, que está em cima, e ela está ali represada. E ela está numa pressão tão violenta, que se você fizer um furo, se você fizer um buraco, ela desce com tudo. E basta que você desatarrache ali, ela cai. É assim que Deus está desejoso de nos dar o Espírito Santo. Ele está com aquela pressão querendo vir sobre nós. Basta que a gente vá lá e abra aquilo lá, e ele descerá e encherá a nossa vida. Que o Senhor possa nos ajudar esta manhã. Eu estava lendo isso aqui, e eu estava vendo a derrota que Gade encontrou por rejeitar. Foi uma decisão deles, eu não quero. Moisés, o profeta, não queremos ir, deixe-nos aqui. Deixe-nos desse lado. Nós vamos criar nosso gado aqui, e tá bom. Não é um Moisés que ia levá-los do outro lado. Se eles não queriam, não tinha Moisés, não tinha ninguém, nem Deus podia levá-los, porque eles não queriam. Eles queriam ficar ali. E Deus estava dizendo, mas lá do outro lado é melhor para vocês, que Deus enxerga o amanhã. Você vê, num processo de tempo, a coisa regrediu tanto que ficou daquela forma. Se tornou uma terra de morada de demônios. E você percebeu na leitura que eu digo, na leitura que eu fiz, que os demônios não queriam sair daquela região? Você viu eles dizendo, não nos mande para outros lugares, deixe-nos aqui. Não queriam sair daquela região. E tem espíritos territoriais, que o profeta diz. Tem potestades e principados sobre cidades, por exemplo, Camboriú deve ter uma sobre ela. Quando você vê a incidência de certas coisas, quando você vê o costume das pessoas, aquele pecado é muito cometido, porque tem cidade que tem tipo de pecado que ele sobressai naquela cidade. É porque tem um principado que trabalha naquele tipo de pecado ali. Por isso que aquela cidade evidencia mais aquele problema. E não pense que Camboriú não tem. Tem, Balneário tem. Tem um principado, uma potestade, são demônios territoriais que agem ali, agem naquela cidade. E eles trabalham naquele sentido, eles estão ali, eles não querem sair daquela região. O endemoniado disse, o demônio falou para Jesus, não nos mande para outro lugar, nós queremos ficar aqui. Foi por isso que eles pediram para ficar nos porcos. Por quê? Porque eles estavam vendo que Jesus ia os mandar para o abismo. Por quê? Você sabe que demônio... Ele é um atormentador, sim. Demônio significa um atormentador. Não é isto? E eles estão na vida das pessoas para atormentá-las. Tirar eles do sério, fazer eles ficar naqueles tormentos, aquelas coisas. Porque quando, olha, vou dizer uma coisa para você, as pessoas, elas são boas. Todo mundo é bom. Mas quando você vê alguma fazendo alguma coisa errada, não é ele, é aquele espírito que está nele que está fazendo. Por isso que quando o pastor prega pesado, não é contra você, nós não estamos visando a ovelha, nós estamos querendo salvar a ovelha. É porque daqui de cima o ofício está vendo aquele espírito que está te acompanhando que você não está vendo. Mas ele pegou você em algum lugar e você entra na igreja com aquele espírito. E o ofício, Deus através do ofício, ele vê e ele começa a bater naquele espírito para que você fique livre. E quando a gente consegue acertar o espírito que ele sai, você começa a levantar a mão e dar glória a Deus, e você fica bem e você nem sabe. E às vezes as pessoas confundem, o pastor está contra mim, não é contra você. Pelo contrário, você não viu pregando domingo aqui o pastor Edival? O pastor está para o seu benefício, é para o teu bem. Se ele bate, é para o teu bem, não é contra você, é para te salvar, para te ajudar, para que você tenha vitória. Você precisa do ofício do pastor aqui. Não é o homem, não tem nada a ver com o homem. O homem é falho, mas o ofício é de Deus. E Deus coloca o ofício para cuidar de você mesmo, que é a ovelha dele. Então louvado seja Deus por isto. Então você muitas vezes, a gente tromba aí
Ainda mais quem trabalha com muita gente, que se envolve com muita gente, que conhece muita gente, que conversa com muita gente, você está sujeito a pegar um espírito de alguém. E você nem percebe isso. Quando você vê, já está agindo de uma maneira, às vezes sai bem, volta agitado. Sai tranquilo, volta naquela agitação, entra e está agitando todo mundo. É um espírito que está ali. Porque o Espírito Santo é brando, o Espírito Santo é educado, o Espírito Santo trata bem, o Espírito Santo é amável, o Espírito Santo pode vir o problema que tiver, você está tranquilo, mas espíritos errados transformam as pessoas. Discutem, daqui a pouco está confusão, já estão brigando, você acha que o Espírito Santo briga? Mas o Espírito errado briga. Nós temos que aprender nesta manhã que tem espíritos e que nós estamos nessa fase que o copo está vazio. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para mudar a nossa vida, mudar nossas atitudes, mudar nossa maneira. E não tem desculpa para isso não. Não tem desculpa nenhuma diante de Deus, não tem razão nenhuma para você estar assim. É demônio, é espírito que está ali, agindo, trabalhando, prejudicando você. Mas Deus tem um Espírito Santo nesta manhã para nos ajudar. E eles não querem sair da região, eles querem ficar ali. Então mande a gente entrar nos porcos, porque eles sabiam que estava ali o homem. Olha a diferença, o homem, um super-homem. Mombrano até disse, se ele fosse nas escolas hoje dos Estados Unidos, os alunos iam dizer, oh, nosso herói, ele é forte, ele quebra corrente, ele bate em todo mundo, ele é o tal. Aí chega um Jesusinho lá, totalmente diferente, ombros caídos, quem olhava para ele não tinha aparência, né? Aquele corpo meio franzino, chegou naquelas terras. Quem olhasse dizia, oh, é o super-homem, oh, aquele coitado, aquele é forte. Mas ele não viu que naquele corpo franzino era o mais forte, o mais poderoso, o mais valente que vinha chegando ali. Que aquele forte que estava ali cheio de uma legião, quase 6.000 demônios, correram diante dele e se ajoelharam perante ele e ficaram tremendo, pedindo por misericórdia. Quem olhava assim, tem alguma coisa errada, olha o que aconteceu com o nosso forte. Mas chegou o mais forte, que não tinha aparência de forte, mas era o Criador do universo. E estava ali dizendo, sai dele, aleluia. E os demônios tremendo, não deixe nós sairmos daqui, vamos aos porcos. E quando ele disse, vão, eles entraram nos porcos, começou a dar convulsão nos porcos. Aqueles porcos começaram a dar pinote, começaram a dar convulsão, porque quando o Espírito entra ele faz isso, convulsão, problemas, e se jogaram e se afogaram. Nem os gadarenos conseguiram entender o grande milagre. Eles não gostavam daquele homem, eles não estavam preocupados com um homem sofrendo, um homem dos sepulcros, um homem andando nu, um homem pelo meio dos mortos ali, um homem sofrendo todo ferido. Não, eles se preocupavam com os porcos. Essa é a condição de quando uma pessoa rejeita o Espírito Santo, não se preocupa com seu irmão, não está nem aí para o seu irmão, briga com seu irmão, fala mal com seu irmão, trata mal o seu irmão, não se preocupa, está mais preocupado com os seus porquinhos. Mais preocupado com os meus porquinhos, com as minhas coisas, porque isso é lucro para mim, meu irmão não importa. Tanto é que jogaram Jesus para fora das terras. Senhor, o Senhor veio aqui nos causar prejuízo. Prejuízo? Eu vim foi livrar vocês de um problema sério. Não, mas os nossos porcos morreram. Vai embora das nossas terras. E botaram Jesus para fora. E ele, como ele é tão bom que ele não resiste. Se não me querem, então vão embora. Entrou no barco. Reme de volta. Estão me despachando. Mas ficou um homem liberto lá. Senhor, me leva. Não, você não vai comigo. Por que o senhor não quer me levar? Eu quero estar tanto junto com o senhor. Já que eu não posso ficar, mas você fica. E saia por aí contando para todo mundo o que Deus fez por ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu amo este Jesus poderoso, que Ele está aqui. Nós não queremos nos preocupar com aquilo que temos. Não é minha casa, não é meus bens, não é meu negócio, é o meu irmão, é Cristo. É isso que vai me dar vida eterna, é isso que vai me levar do outro lado. Eu quero ser cheio desse Espírito Santo que vai mudar a minha maneira, as coisas erradas que estão em mim, que eu sei que eu não estou bem assim. Eu sou uma pessoa boa, mas esses espíritos são terríveis. Mas Ele está aqui esta manhã para fazer uma obra em nós. Nós precisamos dele urgentemente. Nós precisamos deste Espírito Santo em nós. Nós precisamos mudar de Gadara. Nós precisamos entrar na terra prometida. Nós precisamos disto, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesta manhã. Glória a Deus. E à noite nós vamos continuar mais falando alguns detalhes sobre estas coisas. Feche seus olhos. Esta é a oportunidade que você tem. Eu não sei se você está sentindo alguma coisa ou não, mas nem precisa nós sentirmos nada. Nós não precisamos, nós não nos envolvemos por sentimentos. Nós não deixamos nos levar pelos sentimentos, mas nós temos uma palavra que diz que nós precisamos disto, e você sabe que precisa disto, você tem uma consciência, você tem uma maneira, você é um ser humano, você raciocina, você sabe. Se tiver alguém aqui que não precisa, eu não acredito que tenha alguém nesta manhã que diga eu não preciso disto, só se você for um Esaú, mas se você for um Jacó, você pode ser todo errado, você pode ser todo torto, você pode ser aquele que as pessoas olham e dizem, se não tem jeito, mas você é o eleito, você diz assim, eu quero isto, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não dou conta, eu sei que eu quero me livrar deste engano, mas eu não consigo, mas tem uma coisa, eu quero aquela primogenitura, a primeira oportunidade que eu estiver, eu vou agarrar isso de todo o coração, eu não vou deixar escapar da minha mão, eu não vou deixar ninguém roubar de mim, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus tem nos dado o Espírito Santo para nós, tem derramado sobre esta mensagem, tem vindo sobre a vida de um profeta, provou que estava na vida dele, mas o nosso profeta foi, ele já foi, mas o Espírito Santo ficou numa noiva, a noiva é Eliseu, e a noiva Eliseu tem direito a uma porção dobrada, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, tua palavra foi pregada, o que foi pregado é a verdade, o que Jesus nos ensinou é a verdade que o Senhor já nos tirou daquela sujeira onde nós estávamos, já tirou, nós estamos aqui no processo de limpeza, tua palavra vem nesta manhã para dar mais uma jateada em nós, tirar o errado, colocar por terra aquilo que não presta, fazer-nos desvencilhar das coisas que não devem ficar. Senhor, que o Senhor tenha liberdade neste corpo aqui, porque se o espírito maligno precisa de um corpo, o Espírito Santo também precisa de corpos para agir, para fazer a sua obra, para mostrar neste mundo que Deus é o maior, que Deus é vivo, que Ele vive para todo sempre e que Ele é poderoso. Se o diabo está trabalhando através de corpos nesta manhã, mas também tem corpos aqui nesta manhã que desejam o Espírito Santo, que desejam Deus, que desejam o Senhor, que desejam a vida, que desejam ser melhores, que desejam sair transformados, que desejamos ardentemente buscar isto para nós. Faça esta obra em cada um de nós desta manhã. Nós tivemos grandes cultos neste final de semana, mas também já tivemos problemas esta semana, é verdade. Nós já tivemos, Senhor, coisas que o diabo veio para arrancar de nós, mas hoje, nesta manhã, neste dia, podes devolver tudo para nós, que o diabo possa devolver, assim como o Senhor ordenou, sai da vida deste homem, sai da vida deste homem, e ele foi liberto, não importa quantos seriam, se foi uma legião, 6.000 demônios praticamente, mas tiveram que sair. Este mesmo Jesus está aqui esta manhã, pode tirar, pode expulsar, pode mandar para fora desta região, deste corpo, porque este corpo não foi feito para ser templo de enfermidade, ou templo de espíritos malignos, mas nós fomos chamados para ser templo de Deus, templo do Espírito Santo, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Faça esta obra em mim nesta manhã. Eu sou o primeiro que preciso, eu sou o primeiro que desejo, eu sou o primeiro que necessito, eu sou o primeiro que me coloco na lista, meu Deus, e faça uma obra nestes irmãos, em todos aqueles que congregam aqui, que nós possamos ver a obra do Senhor manifesta, a presença do Senhor, meu Deus, manifesta na vida de teus filhos, e que a obra seja realizada, que este
espíritos malignos saiam do trabalho, saiam dos negócios, saiam da casa, saiam da família, saiam de tudo que esteja impedindo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Se tem algum espírito segurando alguém, em nome de Jesus nós te repreendemos, nós desconjuramos, nós ordenamos pelo mesmo poder de Cristo que está aqui esta manhã, que saias, que deixes, que saias para fora deste corpo, e em nome de Jesus nós sejamos vitoriosos, nós veremos vidas transformadas, nós veremos lares diferentes, nós veremos as famílias triunfando, nós veremos os negócios progredindo, nós veremos a bênção do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Espírito de Deus. Aleluia! Nós cremos no poder que há no Senhor Jesus. Nós veremos os pregadores pregando muito melhor, nós veremos os músicos tocando muito melhor, nós veremos irmãos e irmãs te louvando de maneira melhor. Nós precisamos que o Senhor faça uma obra em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queime tudo quanto é errado dentro de nós, desfaça em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade. Nós te pedimos perdão por cada falha que nós fizemos contra o Senhor e contra a sua palavra, que o Senhor complete a obra maravilhosa em nossas vidas. Este é o desejo de Deus, é fazer coisas melhores por nós. Recebe-nos diante de ti, Senhor, recebe nossa gratidão, receba nosso coração, nossas vidas, nós dedicamos a ti. Como o profeta diz esta mensagem, eu me dediquei ao Senhor, que tu possas, Senhor, receber essa dedicação da minha vida a ti nesta manhã, como um sacrifício vivo e santo, agradável a ti, meu culto racional. É isso que o Senhor quer. Eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero ser uma bênção para a vida de teus filhos, eu quero ser o melhor pai, o melhor esposo, eu quero ser, Senhor, o melhor irmão para este irmão. É isso que eu desejo, e creio que este desejo está no nosso coração. Se tomarmos ciência disso, nós vamos ver a mudança daqui para frente em muitas coisas, em muitos aspectos de nossa vida. Nós triunfaremos, porque Deus está para operar e para agir. Em nome de Jesus, que faças uma proteção na volta de cada vida, de cada irmão nesta manhã, que possamos ir preocupados daqui hoje. Eu preciso de algo, e o Senhor fará melhor do que pedimos, melhor do que pensamos. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que despeça-nos em paz e nos mantenha em sua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã.